Olá, mais uma mensagem para você de Deus, e eu quero dizer para você que Jesus é o único que não está na sepultura, porque ele ressuscitou. Jesus vive, ele vive. Eu posso crer no amanhã, como diz o louvor. E vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, que diz assim: por esse motivo, disse Jesus, por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse mandamento que recebi de meu Pai. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele entregou de espontânea vontade. Por isso diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Era a missão do Senhor Jesus. Mas diz a palavra em Atos 13, depois de terem cumprido tudo a respeito dele, que estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são testemunhas diante do povo. Ele entregou de espontânea vontade. Ele não está mais no sepulcro. Ele tem o poder para retomá-la. E diz a palavra aqui, que Deus o ressuscitou. E lá em Mateus 28, em Marcos 16, quando as mulheres foram ali no sepulcro, estava fechado, houve um terremoto, e ali 2 anjos apareceram em cima do sepulcro e disseram para elas: não temais vós, sei que vieste ver Jesus que foi crucificado, mas aquele não está, foi ressuscitado como havia dito. E Marcos diz, pois ele foi ressuscitado, não está aqui, ele não está no sepulcro, ele vive. E nós temos que celebrar a vida do Senhor, porque ele é o primeiro. Ele é aquele que se levantou, que ressuscitou no 3º dia para nos dar uma nova vida, como diz em Romanos. Porquanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Eu estou aqui porque Deus me deu uma nova oportunidade de vida. E nós hoje celebramos, temos que celebrar ao Senhor, porque Ele vive. Ele é o Senhor, o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã. Não é a circunstância que nos leva. Por isso que muitos dizem que somos loucos, porque nós estamos ali em congregação, em celebração ao Senhor. Porque quando ele falou ali, Jesus ressuscitou dentre os mortos e Madalena chegou a ele, ele falou assim: não me toqueis, vá ter com os meus irmãos. E ele disse... E diz o momento que ele chegou, quando eles estavam reunidos ali com as portas trancadas, e disse: Shalom Aleká, paz seja convosco. No momento mais de tribulação, mais difícil que eles estavam reunidos, apóstolos ali, o Senhor se fez presente e eles estavam ali reunidos. E hoje nós celebramos ao Senhor porque Ele vive. Ele é a nossa salvação. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é a nossa esperança. Nós passamos por situações difíceis. Eu estou passando por uma situação difícil já tem 129 dias. Mas eu celebro a Deus em congregação com os meus irmãos para adorá-lo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará ao meu favor. Ele me dará a resposta
resposta, Ele me guiará, eu durmo em paz, porque Ele é conosco, Ele é o nosso Senhor, e o nosso coração começa a aquecer, e a alegria, Deus, porque Jesus é a nossa esperança, Ele é a nossa força, e diz um texto maravilhoso, lá em Apocalipse, que quando João estava ali na ilha de Patmos, servo de Deus, ele viu, ele ficou em espírito, e diz a palavra que ele, no capítulo 10, diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e ele narra que o esplendor do que ele viu da glória de Deus, ele colocou algo comparável para nós entendermos, ele coloca ali no 15, e a sua voz era como de muitas águas, e no 17, e quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temais, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Celebre ao Senhor. Ele é o próprio Deus que se fez carne e nos comprou com seu sangue para nos dar uma nova vida diante dele. Santidade, ele diz na sua palavra que nós temos que buscar a cada dia mais desenvolver a nossa salvação e na presença do Senhor a plenitude de alegria. Por isso eu celebro ao Senhor mais esse dia, porque Ele vive, Ele está vivo para todos sempre. E lá no capítulo 5 tem uma narração tremenda de cânticos maravilhosos que eles se reuniram ali na glória para celebrar ao Senhor. E diz aqui, começando do versículo 1, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir os livros e desatar os selos? E diz a palavra do Senhor no 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E no 4 ele diz que ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem ler, nem de olhar para ele. E no 5 disse-me um ancião, disse-me um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E ele olhou, João diz aqui, ele olhou no 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, 4 seres viventes, outra versão, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 anciões e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças cheias de incenso, que eram as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Diz aqui, digno és de tomar o livro. Ai, quando eu falo, eu fico emocionada. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Ele nos comprou com o seu sangue para termos uma nova vida. E nesse momento aqui, nessa reunião, nessa grande congregação, celebrarmos com um cântico novo. Diz no 10,
e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E diz no 11, ele olhou e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, e ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e diz a palavra aqui, ó, e era o número deles de milhares, milhões e milhões e milhares e milhares, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. E no 13, preste atenção no 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados as ações de graças, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Haverá um dia, amados, que estaremos na grande congregação aqui na terra, só um pouquinho. Por isso que o momento de estarmos reunidos ali é o que nós vamos fazer lá na glória. Esse momento que vamos adorar todos nós, milhares de toda tribo, língua e nação, os seres viventes, os anciões, os animais de todo lugar, de toda a terra, juntos nessa grande congregação, adoraremos ao Senhor, ao Cordeiro que foi morto, ao Cordeiro que tirou os nossos pecados, que nos comprou com seu precioso sangue, para nos dar essa oportunidade de estar naquele momento em culto, em adoração, em louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vá para a casa de Deus, volte para o Senhor, Ele te chama, mais esta noite, mais esse dia, mais esta tarde, celebre ao Senhor, o Salvador, digno de receber, entre por suas portas com ações de graça, celebre a Deus na congregação, como diz os Salmos, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação do justo. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Celebre a Deus, em nome de Jesus, oramos e agradecemos por esse momento. Que Deus te abençoe. Amém.